Vamos falar do ferro agora, que é uma grande preocupação aí no paciente pós-bariátrica, mas o pré-bariátrico também. Então, ela é a deficiência mais comum em todo o mundo, afetando bilhões de pessoas. Os pacientes obesos apresentam uma maior incidência dessa deficiência, chegando a 68% de prevalência. Esse elemento é essencial para o desempenho físico e cognitivo das pessoas, né? Esse nutriente ele é absorvido também pela dieta através da célula intestinal e ele é transportado para a medula óssea e usado principalmente pelas nossas células vermelhas, né? Vale ressaltar aí a participação do cobre no metabolismo do ferro. Tá? O cobre também está diminuído no paciente obeso. A deficiência do ferro, ela vai começar sempre pelo estoque, depois ela vai atingir o transporte e depois ela chega até a hemoglobina. Nos obesos existe uma desregulação pela atuação do tecido adiposo e pela inflamação da hepcidina. Zinco. O zinco também está diminuído. Ele é um componente importante catalítico de mais de 300 metaloenzimas, encontrado aí também como componente estrutural de hormônios, enzimas e ácidos nucleicos. Os obesos têm níveis séricos menores que os não obesos, por causa do armazenamento também no tecido adiposo e do aumento pela utilização dos glicocorticoides. Além disso, gente, os pacientes obesos, assim como os cirróticos e os diabéticos, têm uma excreção aumentada na urina aí com relação ao zinco. O zinco hoje, né, tão falado com relação à imunidade. Então imagina só, esse paciente ele já entra com uma deficiência imunológica numa cirurgia. Então, se tiver qualquer complicação, esse paciente tem um fator de risco a mais, né? Magnésio, vamos lá. Magnésio é um elemento essencial da regulação da atividade neuromuscular junto com o cálcio, né? Então, ele é absorvido no jejum e excretado pelos rins. Então, assim, a deficiência pode ser tanto pela ingesta diminuída, e isso é muito característico aqui no Brasil, né, gente? Porque o nosso solo é muito pobre em magnésio, e ele também pode estar diminuído pela perda gastrointestinal ou pela perda renal. O paciente que apresenta deficiência desse mineral, ele pode apresentar anorexia, náusea, vômito, fraqueza, irritabilidade, insônia, fadiga, e em quadros mais graves, cursa até com alucinação, delírio e espasmo coronário. Então, é um elemento importantíssimo para a gente colocar um paciente na mesa cirúrgica e ele está bem equilibrado. Selênio. O selênio tem um papel protetor aí contra doenças crônicas como câncer, doença cardiovascular, e ele é essencial nas funções tiroidianas e imunológicas. Além dele estar associado aí com um aumento da homocisteína que a gente sabe aí com risco aumentado de aterosclerose. Estudos demonstraram que pacientes testados antes de serem submetidos à cirurgia bariátrica tinham até 58% de deficiência desse mineral. Outro mineral importante é o cobre. A deficiência desse elemento nos pacientes antes da cirurgia bariátrica pode chegar a 70% nas mulheres, mas a gente não tem aí dados com relação à população em geral, somente nas mulheres. Esses dados que eu passei, eles têm relação com os pacientes antes da cirurgia bariátrica e não a população de obesos em geral. Dá pra gente ter uma ideia do que acontece com os obesos, né? Mas esse estudo foi feito mesmo nos pacientes pré-bariátricos. E é fundamental, gente, que essas deficiências sejam corrigidas antes da cirurgia. É claro, a fim de melhorar o resultado cirúrgico e prevenir doenças nutricionais no pós-operatório.